Fala pessoal, tudo certo? Bom, a minha voz está um pouco mais estranha do que o convencional porque eu tô de máscara aqui, eu tô no estacionamento de um supermercado aqui de Porto Alegre. Bom pessoal, eu quero falar hoje, fazer um vídeo sobre os carros que eu já tive. O intuito do vídeo é encorajar, ou pelo menos ajudar a não desanimar, digamos assim, as pessoas que estão no início digamos, construção automotiva, né? Quem está no início, assim, quem de repente ainda nem teve o seu primeiro carro, mas né, as pessoas que estão trilhando o caminho até o seu carro ideal, né? Então eu quero passar o meu testemunho, né? Porque eu nunca tive carros de, digamos assim, destaque, né? Eu nunca tive. Mas sempre tive orgulho dos carros que eu tive, né? Então, todos os carros que eu tive, eu sempre andei neles como se estivesse andando no veículo ideal, né? No carro dos sonhos. Eu nunca desmereci por não ser um carro de destaque, né? Sempre me senti muito bem. Bom, sem mais delongas. Todos os carros que eu vou só contextualizar um pouco, durante um bom período nós tivemos que ter dois carros, né? Eu e minha esposa. Então ela tinha o dela e eu tinha o meu, né? Então e outra que eu vou sempre tentar, eu vou colocar as fotos dos carros, porém alguns desses carros, as fotos eram aquelas fotos mais antigas, as reveladas. E então eu tenho que tirar uma foto da foto, né? E por exemplo, a foto do primeiro carro eu não achei ela. Eu sei que ela existe, mas eu não encontrei, né? Então provavelmente essa vai ficar em aberto. SW suja pra caramba, parece que pegou um estradão, né? Mas enfim. Bom, o primeiro carro que eu tive, pessoal, foi um Corsa Super 1996. Um Corsa duas portas, placa IEX 9611. Esse carro foi o primeiro, ele era um Corsa roxo e a cor dele era uma desgraça, né? O roxo, mas enfim, era o que tinha. Naquela época não dava para escolher muito, né? E esse carro eu fiquei pouco tempo, esse carro eu fiquei 1 ano com ele. Aí eu troquei, fiz um upgrade, né? Esse primeiro Corsinha, esse 96, ele era um carro legal que ele tinha vidro elétrico, trava elétrica, e ele tinha aquele reloginho no painel que vinha nos GSI, nos Corsinhas mais completos. Então ele era um carrinho, tinha limpador, desembaçador traseiro, era um carro bem bacana. Aí mas era um carro duas portas. Aí eu fiz um upgrade. O segundo carro que eu tive foi um Corsa Super também, 1997, 4 portas. Esse carro ele não tinha vidro, ele não tinha trava elétrica, não tinha direção, não tinha porra nenhuma. Só que ele tinha uma coisa, ele tinha ar-condicionado. Então era um carro 4 portas com ar-condicionado, e isso fazia bastante diferença naquele momento. Esse Corsa eu fiquei com ele 5 anos. Foi um carro bem guerreiro, foi um carro de 5 anos aí que ficou na minha mão. Depois eu tive um Gol especial, ano 2002. Esse era um carro básico, era peladão, mas era o Gol, ele já prometia um motor com uma performance um pouquinho melhor e mais economia. E de fato, o carro era bem econômico e o rendimento era superior, assim, a performance não bem superior, mas era superior ao do Corsa, né? Esse carro eu fiquei 3 anos com ele. Fiquei 3 anos com esse Gol. Esse carro foi um carro que eu fiz algumas alterações estéticas, né? Que vocês vão ver na foto. Eu coloquei as rodas do Gol GTI, eu dei uma pequena rebaixada nele e tal, enfim, eu mexi um pouco, né? Só um parênteses, no primeiro Corsinha que eu tive um trio elétrico na traseira, na porta-malas. Eu tive um som, alto-falantes de 15 polegadas tocando grave, alto-falante de 10 polegadas tocando médio, cornetas per Twitter, aquelas coisas, né? Coisa da época. Na época também era liberado, enfim, o pessoal curtia na rua, né? A gente se reunia com as parcerias e escutava música. Era outra época. Bom,
Aí entra em cena também o Gol. Então eu fiquei 3 anos com o Gol, né? Aí entra em cena o Camry, o Toyota Camry. O Toyota Camry foi assim, na verdade esse Toyota Camry ele era 2006 e esse carro era um carro do meu avô, tá? Esse carro foi um carro que meu avô comprou e ele veio cair na minha mão já em 2011, 2012, eu não me lembro muito bem, foi por aí que ele caiu na mão. E ele ficou 8 anos comigo. Então, já que eu troquei em 19, não, foi 2011, né? Eu coloquei ele aqui, ele é o Toyota Camry, mas ele, porém, veio depois, né? Mas esse, então, fica aí, vamos colocar ele como o quarto carro, né? Pô, o Camry, enfim, né? Era um carrão, meu avô comprou o carro, mas aí ele parou de dirigir e como eu já relatei, eu ajudei ele, né? Eu fiquei aí no suporte dele um tempo, então o carro ficou meio que pela parceria, né? E então, pô, esse foi um baita upgrade aí que eu tive, né? Aí seguindo a linha aqui, eu tive um Prisma. Esse Prisma, na verdade, era minha esposa, né? Mas assim, eu que praticamente dirigi o carro, né? Esse carro era um Prisma Max 2008, né? Então ali, basicamente, ele ficou 5 anos com a gente. O carro que foi comprado novo, né? E ficou 5 anos. Aí após o Prisma, foi trocado por um... Que aí então é o 6º carro. Que foi um Fiesta. Um Fiesta SE 2014. Ele era aquele Fiesta Rocan, motor Rocan, que ele, na verdade, foi o último ano que a Ford vendeu o Fiesta, né? Como nós queríamos um carro novo, mas um carro confiável, um carro bem testado, pegamos esse. Um carro bem bacana, nós ficamos 3 anos com ele, né? Aí agora eu vou fazer um parênteses aqui, contar uma história curiosa aqui. O Camry, a placa do Camry foi uma placa escolhida na época. Aqui no Rio Grande do Sul, as placas inicial J, combinação JA, JB, JC e a JD até JDO é aqui do Rio Grande do Sul, placas que tu tem que pagar para escolher, tu tem que escolher elas quando tu compra o veículo novo, né? Não são placas que o Detran libera na sequência. Então o Camry, ele tinha uma placa escolhida que era JCY0008, essa era a placa dele. O JCY tem um porquê, né? Mas enfim, era uma placa escolhida. E o Fiesta, nós escolhemos a placa também, porque como o Camry entrou no meio do caminho entre o Prisma e o Fiesta, né? Ele entrou nesse meio do caminho. Eu acabei escolhendo a placa do Fiesta como JCY8668, né? Então foi nós ficamos com 2 carros com a mesma placa. Uma placa bem semelhante, né? O 8668 são números de sorte, enfim. Esse Fiesta nós ficamos 3 anos com ele, né? E depois, então, trocamos para o 7º carro, que foi o Toyota Etios, né? O Toyota Etios, ele também teve a placa escolhida. Nós escolhemos a placa também. E até na época nós ficamos meio em dúvida, porque o JCY, as combinações JCY já não tinha mais com as combinações com os dois 86 ali, com o 8 e o 6, né? Não tinham muitas combinações. Então nós optamos pela placa JBB 0860, né? Nós pegamos essa placa. Então nós pegamos a JBB porque o B e o B são o meu último sobrenome e o último sobrenome da minha esposa começa com B, então ficou o JBB. Toyota Etios Sedan Platinum, que nós tivemos, 2017. Ficamos 3 anos com o Etios, né? E aí nesse meio tempo eu tive uma Chevrolet S10. Uma Chevrolet S10 gabine dupla, gasolina, 1998. Pois é, eu tive esse carro nesse meio do caminho. Para quem tiver interesse, aqui no meu canal eu tenho os vídeos que eu postei
da S10, tá? Eu tenho alguns vídeos da S10, então quem quiser entender um pouquinho a história da S10, vai ali dar uma olhada que eu já contei a história dela aqui, tá? Então quem tiver interesse, dá uma olhadinha que eu conto um pouquinho a história aí da S10, e foi um projeto bem interessante. E a placa da S10 era IHF0009, então era bem interessante porque o Camry era JCY0008 e a S10 era 0009. Bom, aí em 2019 a gente pega tudo e faz um balaio e troca pela SW4. Aí entra então aí a SW4, sendo o nono carro, então nono carro sendo aí a S10, né? Então assim, eu não tive muitos carros, né? Mas também não tive poucos, né? Não tive poucos, mas assim, não tive muitos perto do que eu gostaria de ter tido, né? Claro que nesse meio tempo, assim, eu tive experiência com outros veículos, né? Até veículos da minha mãe, até uma coisa bem interessante que entre a minha mãe teve um Palio, um Fiat Palio na época que saiu esse modelo, o modelo atual do Palio, mas enfim, na época era o Palio Evo, né? Foi bem bonitinho o carro, tinha uma lista de opcionais ali bem interessante, assim, tinha um apelo bem bacana assim quanto a essa questão dos opcionais. E ela comprou um Paliozinho, então um Attractive 1.4, e ela colocou a placa de JCY 8689, né? Então nós chegamos a ter 3 carros com a mesma placa, né? Mesma inicial de placa ao mesmo tempo. Foi bem interessante. Eu vou buscar, vou ver. Eu acho que eu ainda tenho alguma foto, pelo menos de alguns deles juntos, né? Com as placas juntas. Foi um momento interessante para quem acha interessante. E eu sei que a maioria das pessoas nem sabe que dá para escolher placa de carro, né? E tal, mas enfim, né? A gente chegou a ter 3 carros com placa escolhida, foi um momento bacana, né? Bom, pessoal, assim, eu queria gravar esse vídeo, como eu falei no início, né? Pra, tipo assim, ou pra encorajar ou pra pelo menos não desestimular, né? Porque tem pessoas que já me comentaram, assim, que, pô, eu ainda não tive meu carro, eu só tive moto, ou tipo, pô, ainda tô em idade de tirar carteira. Então o pessoal tá sonhando, né? E eu queria passar o meu testemunho porque, assim, vocês podem ver que eu nunca tive um carro de destaque, eu nunca tive um carrão, não sou aqueles caras que já estão vindo assim, só teve carrão, né? Então não, talvez a SW4 seja o primeiro carro melhor mesmo que eu tenho, assim. Claro, o Camry era um puta de um carrão, mas ele já era um modelo ultrapassado quando eu tive, né? Então, quando ele foi cair na minha mão, ele era muito top de linha na época, quando novo, né? Eu digo assim que até 2011 ele era um carro que chamava muita atenção, era um carro que chamava muita atenção mesmo. Mas enfim, quem tiver algum interesse a mais nesse tipo de assunto e querer que eu aborde algo diferente ou particularmente sobre algum assunto desses carros aí, deixa aí nos comentários que a gente vai evoluindo a questão. Tá, pessoal? Era isso. Forte abraço.